Plasma, modelo CAB 50 Comp, 50 de 50 amperes. É embutido, né? E ela não está funcionando. É um problema relacionado ao compressor. A gente aperta e não sai, a tocha não libera o arco, né? O que acontece? Eu vou ligar aqui para vocês ouvirem mais ou menos o sintoma. Sintoma de baixa pressão. Aqui a gente tem que parar para pensar um pouco e falar a respeito da questão da segurança ao trabalhar com esse tipo de equipamento. Estando funcionando normalmente, você tem que ter o máximo de cuidado e jamais passar a mão aqui para sentir, para ver se está saindo ar ou coisa parecida. Isso com o equipamento perfeito, normal, funcionando normalmente. E se o equipamento já com defeito, ele pode assumir um comportamento diferente. Aí você redobra a atenção e em hipótese alguma testa nada passando a mão aqui. Já é uma questão de segurança. Vou falar em segurança de equipamentos, existem as classes de equipamentos. Esse equipamento ele é industrial, então ele tem que ser manuseado por profissionais, soldadores que foram treinados para trabalhar e técnico eletrônico também que tem o conhecimento, sabe o que está fazendo. Aqui eu estou vendo que ele está com pouca pressão, o compressor está funcionando mal. A gente vai descobrir esse defeito agora. Bom, esse aqui é um vídeo real, de um concerto real. Não é uma simples aula, não é nada disso. Isso aqui é um concerto. Eu estou fazendo o vídeo aqui para ajudar os amigos. Olha, a máquina Torque é uma estrutura bem organizada, um projeto bem feito, né? E aqui a gente tem a placa de potência, tem também o circuito aqui, gerador dos PWM para chavear os IGBTs. Aqui a gente tem os diodos de saída, né? Diodos de saída e os IGBTs. Aqui tem 2 e aqui mais 2. Aqui nós temos um transformador de alta tensão, né? Um playback. Ele vai gerar uma alta tensão que por sua vez, através dessa bobina que está entrelaçada ao indutor de saída, a corrente da máquina vai passar por aqui, ele vai induzir uma alta tensão inicial, né, para facilitar na abertura do arco. O defeito dela está relacionado ao compressor. Vamos ligar aqui.
ele está gerando devagar. Se você não tem experiência com máquina de plasma, você tem que entender certos comportamentos dela. Por exemplo, eu vou acionar, olha. Soltei, ao soltar ela corta o arco, corta a potência, mas continua ligado o compressor por um tempo, que é o pós-fluxo, né? Porque ela precisa manter aqui o bico da tocha refrigerado, né? Isso aqui atinge uma alta temperatura e precisa manter refrigerado. Então ela demora um pouco, mandando ar, apenas ar, né? E para poder refrigerar. Então é normal esse comportamento. Algumas máquinas têm o ajuste, você ajusta o tempo que você quer. Não é o caso dessa. Então vamos determinar por que o motor, o compressor está girando devagar, não está atingindo a sua velocidade máxima para manter a pressão constante, né? Para o arco, para ficar estável, precisa de uma pressão constante. Essa máquina ela não tem muitos dispositivos de controle de pressão como em outras marcas. Ela é uma máquina, um projeto bem customizado. Então esse compressor é que ele tem que trabalhar certinho, né? Já que ele vai mandar o ar aqui direto, olha, tá entendendo? Vai mandar o ar aqui direto. Então se ele trabalhar devagar ou muito rápido, você vai ter uma resposta no arco, né? Se abrir o arco, você vai perceber. Ele funcionar devagar, a máquina não vai ter a penetração correta, não vai conseguir cortar certas espessuras de placa. Aqui ela vai até 12 mm, né? 12 mm. Então a máquina confia no compressor que ele vai fazer isso e manter-se estável. Como todo motor, a gente tem que ir direto. No capacitor, né? Ele é um capacitor de 25 microfarads, 450 volts. Por que ele é 450 volts? Porque a máquina funciona em 220 volts. Então o capacitor tem que ser esse valor, acima do VPP máximo que a máquina trabalha, que né, é 315 volts, 315. Quando você for substituir capacitores, os capacitores eles podem ter a mesma capacitância, a questão aqui do quanto ele suporta em volts, mas a estrutura do capacitor é feita de acordo com o regime que ele vai trabalhar, né? Então é por isso que esse capacitor é grande, olha, pode observar. Então você tem que usar capacitor específico. Você pega aqui um multímetro e verificar se está correto. Sempre descarregue o capacitor. Use um descarregador de capacitor. Olha, tá dando 8 microfarads. 8 microfarads. Aí não tem condição do motor trabalhar bem, né? A gente vai colocar aqui um original de 25 microfarads e o motor vai atingir a sua velocidade que ele foi projetado para trabalhar. Oito microfarads. É 25 microfarads. O capacitor, a título de curiosidade, ele vai trabalhar em conjunto com a bobina auxiliar. Isso é necessário para que a corrente se atrase e ele poder partir, iniciar a sua rotação, né? Então é comum em motores monofásicos, né,
a utilização de capacitores. Nós vamos montar. Dessa vez a gente vai soldar diretamente. Consertar um equipamento eletrônico não é coisa difícil, porque o engenheiro já fez tudo, né? Tudo que a gente tem que fazer é identificar o problema, fazer a substituição do componente e o equipamento vai funcionar normalmente. Eu vou fazer assim porque a máquina vai vibrar e eu não quero que o fio quebre, rompe, tá bom? Quando você fizer o seu trabalho, você dá uma caprichada, entendeu? Então nós vamos energizar a máquina e fazer o teste. O motor atingiu a velocidade normal, o problema era o capacitor, né? Agora a gente vai fazer aqui um pequeno teste rapidamente. Acender o arco, porque é necessário fazer o teste prático do equipamento quando você consertar, né? É necessário manter cuidado, usar o EPI corretamente, óculos de proteção para fazer o teste. Então ficou comprovado que o problema da máquina era apenas relacionado à pressão de ar, e a solução foi com a troca do capacitor. As máquinas de plasmas, elas praticamente são como as demais máquinas, porém tem um detalhe. Enquanto as inversoras para processos MMA trabalham aí na faixa de até 100 volts, as máquinas de plasma e já é elevada, né? Depende da máquina. Tem máquina que é 250 volts, 450 volts, compreende? Então você tem que ter cuidado ao fazer os testes e verificar. Se você precisar medir a tensão que está saindo na máquina quando você estiver trabalhando, você pode, se você deixar a alta tensão conectada, você pode danificar o seu teste, o seu multiteste. Então você pode desligar aqui, né, desliga essas duas bobinas aqui e resolver o problema. E você pode medir quantos volts está saindo. Você aciona e faz a medição. Entendeu como é que é? Algumas máquinas que têm sensores de pressão simplesmente não vão entrar em funcionamento se não tiver a pressão funcionando, entendeu? Olha, eu desliguei aqui a conexão da alta tensão
Aqui, olha. Aqui a gente tem essas duas lâminas, um centelhador. Com ele desligado, a alta tensão não vem aqui para a saída da máquina. Porque o meu teste ele vai até 600 volts. Então eu vou fazer a medição aqui para vocês poderem entender com quantos volts essa máquina trabalha. Eu vou acionar aqui, olha, o gatilho. volts. 250 volts. 250 volts você tem que ter cuidado para você não pegar um choque. Quando você for fazer essa manutenção, todo cuidado é pouco. Essas lâminas, se você esbarrar nela, você não pode deixar distante e nem muito perto, porque ela atrapalha no funcionamento da máquina, né? A corrente que circula aqui na parte da tensão é baixa, mas é o suficiente para levar uma pessoa a óbito. E a mais perigosa é essa de 250 volts. 250 volts. Uma tensão de 250 volts com a corrente alta, como é o caso dessa máquina, é perigosa. Tá bom? Quanto à manutenção de máquinas de plasma, o que é recorrente, que mais dá defeito, está relacionado à tocha. Toda pessoa que usa a máquina tem que saber usar. Essa tocha é muito simples, ela é muito simples, mas tem outras que são mais sofisticadas, né? Esse aqui é o eletrodo, né? O eletrodo, a pessoa deve limpar periodicamente, porque se tiver aqui uma umidade, uma oxidação, uma sujeira, não vai funcionar direito, tá entendendo? Aqui é o bico. Você deve verificar se tem vazão, se está entupido e se tem sujeira. Né? O eletrodo ele vai abrir um arco internamente, né? A temperatura é muito alta, 250 volts abre um arco e o ar que circula por aqui, o ar que vai circular, vai ficar superaquecido. O que vai sair aqui é o ar quente, é um plasma de ar quente. Por isso que o nome é plasma, né? E a alta temperatura vai entrar em contato com o metal e fazer o corte. Então esse conjunto aqui tem que estar bem ajustado. Deve sempre orientar o cliente. Os novatos, os soldadores, pessoa que corta, os novatos, eles sofrem porque não sabem fazer essa manutenção aqui, né? Que é a limpeza. E o cuidado com o ar que vai circular aqui. Não pode ter óleo, umidade em hipótese alguma, tem que ser um ar limpo, seco, né, para poder funcionar bem. Ela tem aqui, olha, você deve ficar de olho, né, e verificar sempre isso aqui. É necessário fazer a troca quando ele estiver entupido, entendeu? E se você tiver problema relacionado a diodo de saída, tem outros vídeos que eu ensino como trocar. Como trabalhar com IGBTs, tem outros vídeos que você pode assistir que se aplica a mesma tecnologia. Então foi essa a proposta do vídeo. Se você tiver uma máquina dessa e tiver algum problema, entre em contato com a gente que de repente a gente pode auxiliar no reparo, né? Que é muito simples. Eu espero que o vídeo lhe ajude de alguma forma.